Atos, capítulo 6, versículo 1, amém? A gente vai ler até o versículo 5. Diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Até aqui, irmãos. Amém? Você pode tomar o seu assento, pode segurar sua Bíblia e a gente vai dar uma passeada nela. Tem alguns princípios que esse acontecimento aqui, logo no começo da igreja, proporciona para a gente aprender hoje. Tem alguns ensinamentos que eles nos deixam. E o primeiro ensinamento que é o do que se trata essa palavra, é de que haviam viúvas e órfãos que estavam se esquecendo, que estavam sendo esquecidos de ser reabastecidos com alimento, com ajuda, com cuidado. Porque se você for olhar o contexto, para você entender, se você for olhar o contexto dessa história, cara, o contexto dessa história é magnífico, porque são os primeiros passos da igreja. Então, se você for ler lá em Atos 4, né, depois ali acontece a descida do Espírito Santo, eles ficam cheios da presença de Deus, eles são batizados com o Espírito Santo, e de repente 3.000 pessoas é acrescentado ao cristianismo pela pregação de um homem. Em uma pregação quase 3.000 pessoas é convertida, e a Bíblia diz que eles repartiam tudo que eles tinham entre. Então, se um tinha 2 casas e alguém não tinha uma casa, ele ia lá e doava a casa, e eles tinham tudo em comum. E esse é o significado da comunhão. É por isso que essa igreja cresceu tanto, porque eles tinham comunhão entre eles. E a comunhão, esse é o significado da comunhão. Quando nós falamos que é para a gente ter comunhão, é para a gente ter algo em comum, certo? Outro dia a gente postou um texto no Instagram, não sei se vocês viram, a gente fez uma publicação que não foi uma foto, foi um texto decorrente de uma pregação que o pastor fez aqui no domingo, sobre conhecer a Deus. E eu pedi para o Gabriel fazer o texto. Falei: Gabriel, faz um texto segundo essa pregação e me manda para eu fazer uma arte e postar lá no nosso Instagram. E aí uma colega minha mandou mensagem com a foto do texto e a foto da publicação, e ela me chamou no Instagram, e ela falou assim: cara, adorei o texto, foi você que escreveu, né? Eu falei assim? Como você sabe que foi eu que escrevi? Ela: cara, é o seu jeito de escrever, é o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, né? Uma pessoa bem próxima. Eu falei: você está enganado, esse texto quem escreveu foi um amigo meu, é um cara que anda comigo, um cara que eu discipulo, e ele escreveu esse texto. Caraca, como pode? Eu falei: essa mesma coincidência, essa mesma identificação com o jeito de escrever, é porque a gente tem comunhão, é porque eu tenho comunhão com ele, eu passo tempo com ele, eu gasto tempo da minha vida com ele. Então, algumas coisas, quando você passa tempo demais com alguém, cara, quando você é casado muito tempo com alguém, você vai se parecer com essa pessoa. E aí foi assim com os discípulos. Na hora de prender Jesus, eles precisou que Judas desse um beijo em Jesus, para que eles pudessem saber quem era Jesus, porque eles eram tão próximos a ponto de se parecer um com os outros. Então, olha que legal. A comunhão é isso. É ter alguma coisa em comum. Então, quando eu digo assim, eu estou em comunhão com o pastor Diogo, eu estou em comunhão com o Daniel, eu me pareço com o Daniel. Se eu tenho comunhão com ele, eu preciso me parecer com ele.
Isso é ter comunhão. E eles se repartiam tudo o que eles tinham, e esse é o contexto. E de repente algumas pessoas, algumas viúvas aqui, elas dos helenitas, elas ficaram sem mantimentos. E aí começou algumas discussões, porque a lição que a gente aprende aqui, a segunda lição, é que se o cara foi chamado para pregar a palavra e para orar, ele foi chamado para pregar a palavra e para orar. Então, se há uma necessidade no corpo de Deus, é preciso que se levante pessoas para que supra essa necessidade. Então, hoje nós vemos, algumas igrejas têm a necessidade de ter uma banda, de ter um músico, ou algumas igrejas têm a necessidade de ter obreiros. E aí tem só o pastor na igreja, e o pastor ele prega, ele canta, ele tira a oferta, e ele faz tudo. E ele tem que cuidar das viúvas, e ele tem que fazer a missão, ele tem que fazer a obra social. Então, quando há uma necessidade no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, é preciso que se levante pessoas. E foi o que houve aqui. Não era certo que os discípulos, os apóstolos, chamados para pregar a palavra de Deus e se manterem em oração, saíssem dessa função para servir a mesa. Então, a gente levanta alguém, a gente levanta 7 pessoas, e eles chegaram a um acordo e escolheram Estevão, que é o cara que eu queria falar nessa noite. Então, gente, quando há uma necessidade no corpo de Deus, a gente tem que entender, a gente tem que parar e entender que precisa que se levante pessoas. Só que não é qualquer pessoa. E Estevão era um cara cheio do Espírito Santo, como a Bíblia diz. E ele foi chamado, era um jovem de aproximadamente entre 16 e 20 anos, 21 anos. Alguns historiadores vão dizer que era nessa faixa etária. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia, ela dá alguns requisitos para esses servos. Então, mesmo para servir a mesa das viúvas, não era qualquer pessoa. Ele tinha bom testemunho, ele era um homem de caráter, era um homem de fé, e era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Então, tem alguns requisitos para você se tornar um servo de Cristo. Olha isso. Então você fala assim, eu sou servo de Jesus. Mas você sabe que tem alguns requisitos que você precisa ter para ser o servo de Jesus? E a gente vai... Estão aqui, tá legal até agora? A gente vai discorrendo ao decorrer da mensagem. E a vida de Estevão, ela foi especial e ela marcou a história da igreja, porque através da vida dele aconteceu o destravamento do ID. O liberar do ID aconteceu através da vida de Estevão. Estevão, ele foi o primeiro homem a morrer pela causa de Cristo, depois de Cristo. Ele foi o primeiro mártir. Então, é uma vida de peso. Um jovem de 16 anos morrer por aquilo que acredita. Um jovem entre 16 e 21 anos morrer por aquilo que crê. Né? É um legado que se deixou, tanto que nós estamos aqui falando dele hoje. Sua morte despertou os outros discípulos, sucessivamente a perseguição e, consequentemente, o crescimento da igreja. Então, se a gente for parar para analisar o contexto da história, em Lucas 24, 49, Jesus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, Jesus, ele está ali com seus discípulos, ele está prestes a subir ao Pai novamente, e ele dá uma ordem para os discípulos. Ele fala assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos. Mas antes ele disse, ide por todo o mundo e pregai este evangelho, ensinando-os os meus mandamentos e fazendo discípulos por toda a terra. Porém ele diz, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais-vos revestidos. Então, os discípulos, eles precisavam do Espírito Santo para pregar, para realizar o ID. E aconteceu, cara. Chega em Atos 2, eles estão reunidos em um só lugar, e de repente, entra um vento, entra o Espírito Santo, toma todos eles, e línguas de fogo são repartidas, e você conhece a história. Porém, a gente tem isso acontece no capítulo 2, nós temos
um período de tempo até o versículo 6, que é quando na verdade até o versículo 7, né? Porque passa o capítulo 1, passa o capítulo 2 de Atos, passa o capítulo 3, e eles ainda estão em Jerusalém. Passa o capítulo 4, eles permanecem em Jerusalém. Passa o capítulo 5, eles ainda estão em Jerusalém. No capítulo 6 acontece essa intriga, esse problema, eles levantam Estevão, mas eles ainda estão em Jerusalém. E de repente, a história começa a se desenhar aqui, através da vida de Estevão. Porque alguns homens, olha bem, um homem que foi chamado para servir mesas, e ele realizava sinais e maravilhas, não podia ser qualquer pessoa, era um homem escolhido por Deus. Então, às vezes você olha para você e você fala assim, cara, eu fui chamado para fazer isso, mas qual o significado disso? Talvez você olhe e fale, não tem tanta importância isso. A gente estava conversando aqui, a respeito estava eu, Léo e a Gabi, a respeito de pessoas que servem uma igreja. Uma igreja relevante, uma igreja grande, né? Não falando apenas em número, mas uma igreja com estrutura, ela tem vários departamentos. Tem o departamento infantil, como nós temos, tem o departamento de mídia, tem o departamento de áudio, que é o cara que cuida do som. Tem vários departamentos e, entre outros, tem os advogados da igreja. Então, talvez você tenha uma função e você olha e você fala, cara, não parece ser tão importante. Mas você concorda comigo que você é um servo de Jesus, amém? Você está servindo. Então, se você é um servo, você logicamente tem que ter os requisitos de servo: ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria, amém? Então, quando você é cheio do Espírito Santo, aí há uma discussão que a gente vai ver um pouco aqui mais para baixo. Logo, sinais e maravilhas devem acontecer, porque é o poder do Espírito Santo habitando em você. Então, se você nunca orou por alguém um dia que estava doente e essa pessoa foi curada, esse também é um manifestar do Espírito Santo. Não é apenas aquilo que acontece aqui. Na verdade, os sinais e maravilhas representam mais o poder do Espírito Santo. Uma vida íntegra, uma vida justa e correta, representa mais o poder do Espírito Santo do que apenas orar, chorar aqui, ficar pulando aqui, rodar, cair, tremer aqui o culto inteiro. Então, aí aqueles homens viram que através da vida de Estevão estavam acontecendo coisas. Um homem que foi chamado para servir estava curando enfermos. Eles falaram, a gente precisa tramar alguma coisa para ele. E aí eles começam a tramar algumas blasfêmias na vida de Estevão, para que eles pudessem condená-lo, certo? Então, esses requisitos, eles servem para mostrar e identificar que você é um servo de Cristo. E Estevão tinha todos esses requisitos. O problema é que... lembrei. Então, cara, se na sua função que você faz, na sua simples função, cara, a sua função não é somente isso que você faz. A sua função é pregar o evangelho, é curar os enfermos, é estender a mão para quem precisa, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Então a gente se limita muito. A gente acha, a minha função é tocar, eu acho que eu só tenho que tocar. Eu acho que eu só tenho que cantar. Eu sou pregador, eu acho que eu só tenho que pregar. O missionário é o missionário, eu sou eu. E não é assim, cara. Se você é servo de Cristo, você não pode escolher, cara. Você não pode escolher aquilo que você vai fazer, a não ser que Cristo te fale, a não ser que Cristo te guie. Você tem que estar apto para morrer pela causa de Cristo em qualquer hora, em qualquer lugar. A não negociar a sua fé em qualquer hora, em qualquer lugar. Amém? O problema, quando se fala em servir, é que hoje não tem muito essa disponibilidade. As pessoas, elas buscam título, cara, elas buscam status, e se a gente falar que é mentira, que não é verdade, isso é uma mentira. As pessoas, elas querem isso aqui, ó, esse objeto. Elas querem isso aqui, ó, tá debaixo do holofote. Elas querem o brilho da fama. Ela quer ser reconhecida por aquilo que ela faz.
Não que seja errado ser reconhecido por aquilo que você faz, cara. Mas, na boa, eu acho que a igreja não precisa mais de pastores. A igreja precisa de discípulos de Cristo. A igreja precisa de pessoas que sirvam com amor, independente da função, independente do cargo, daquilo que ela foi nomeada a fazer. Se Deus te chamou para ser pastor, cara, amém, cara. Agarra nisso, vai fundo, gasta tempo com a Bíblia e oração, seja um pastor fiel. Mas não acha que, eu acho que eu quero ser pastor porque deve ser legal. É legal? Eu quero ser pastor. Cara, pastor, cara, ele está lá em cima todo dia, ele fica lá. É legal, cara. Então, faz para você ver se vai ser legal. Esse é o problema da igreja aqui no Brasil. Esse é o problema, que as pessoas elas querem cargos, elas querem título. E não é disso que a gente precisa, gente. Não é disso. A verdade é que as pessoas elas precisam ver Cristo em você e a Bíblia em você, independente daquilo que você faz. Então tem muita gente que quer ser pastor e na verdade ele nem ouviu isso de Deus e ele sentiu o que ele acha. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque a gente sente muito. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. A gente sente muito. Então, cara, eu senti que de Deus que eu tenho que fazer isso. Aí Deus está lá em cima assim, não, você não sentiu de mim não, porque eu não estou sentindo isso aí também. A gente precisa ouvir Deus, não sentir de Deus. E aí está cheio de gente que já sentiu um dia de Deus que era para ser pastor, ele mesmo se unge, ele mesmo se consagra, se ordena, se envia, e ele não tem uma vida fiel, ele não ama a igreja, ele não paga um preço pela igreja, e ele faz o que ele quer da igreja. É por isso que vocês veem aí o que está acontecendo com a igreja hoje. É por isso que você vê tanta zombaria. É por isso que antes de pregar o evangelho para alguém, muitas das vezes você vai precisar limpar a sujeira que algumas pessoas deixou. É por isso que as pessoas que é necessário limpar, porque pessoas que não têm amor pela obra de Cristo se levantaram e se enviaram para ser quem elas são, deuses deles mesmos, pelo seu próprio interesse. A Bíblia diz que esses são chamados inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o seu estômago. O que a Bíblia está querendo dizer com isso no livro de Efésios? Está querendo dizer que são pessoas que se preocupam com o seu próprio umbigo, são pessoas que olham só para dentro de si, são pessoas que estão dispostas a fazer tudo para saciar a sua fome de ter algo, ainda que não foi Deus que disse para fazer. Então essa é a dificuldade. A dificuldade hoje é a gente ter servos, é ter pessoas que estão dispostas para tudo, para servir, com amor, com carinho, com zelo pela noiva de Cristo. Amém? O requisito de ser cheio do Espírito Santo, ele vai nos confundir. Ele confunde muita gente. Se você parar e perguntar para alguém na rua, cara, o que é ser cheio do Espírito Santo? Talvez se essa pessoa já teve um contato com a igreja atual no Brasil, que é em grande maioria neopentecostal, essa pessoa vai falar, eu fui um dia, ou ela vai pensar, um dia eu fui em uma igreja, um dia eu já vi um vídeo, ou um dia eu fui com um amigo, e nessa igreja, na hora que eles falaram do Espírito Santo, estavam todos rodando, pulando, chorando, um caía no chão e tremia, falavam em outras línguas estranhas que eu não entendia nada, uma loucura toda. E talvez você também tenha essa visão de que ser cheio do Espírito Santo é a hora que o fogo desce aqui, que a gente começa a sentir a presença dele, é a hora que a gente começa a reagir à presença dele. E na verdade é exatamente isso que acontece. É a reação da presença do Espírito Santo que nos causa esse alvoroço, como algumas pessoas dizem. Porque o que a Bíblia chama de ser cheio do Espírito Santo é um pouco diferente. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5, versículo 17. Enquanto eu tomo uma água. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir.
Efésios capítulo 5, versículo 17. E a gente vai lendo até eu falar para você. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se ser cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Jesus Cristo. Então, é isso que a Bíblia chama ser cheios do Espírito Santo. Ele diz assim: não se embriague com o vinho, que leva à perdição, que leva à devassidão, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e louvando a Deus. E ele acaba no versículo 21 com o ponto final dizendo: sujeitando-se uns aos outros. Olha que bênção, isso é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, que a gente seja cheio do Espírito Santo. E isso é ser cheio do Espírito Santo. Então agora que a gente sabe que cheio do Espírito Santo não é só o que aconteceu em Atos, mas também é falar entre nós com cânticos e louvores a Deus, falar salmos, não se encher de vinho, amém? A gente pode ter uma visão melhor do que é ser cheio do Espírito Santo. Então cara, eu já sei que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas você acha que ser cheio do Espírito Santo é só isso? Não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo no todo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Se você desejar receber o dom de línguas, receba o dom de línguas, receba o dom de cura, receba os dons que o Espírito te dá. Mas você também precisa falar com os seus irmãos em salmos, você precisa louvar o Senhor. É isso que precisa ter dentro de você. Amém? E a sabedoria, que é o outro requisito, o segundo requisito. O primeiro requisito para ser um servo é ser cheio do Espírito Santo, e o segundo é sabedoria. Provérbios 9, versículo 10, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que eu preciso para ser sábio? Eu preciso temer a Deus. Essa é a premissa de alguém que é sábio. Ele teme a Deus. E a sabedoria, é interessante que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi alguém falar que Deus podia me dar. Eu lembro até hoje, a irmã Ruth, uma senhora de Deus, uma moça de Coque, aqui da cidade de Alumínio. Ela foi minha avó e mãe por um bom tempo. Eles cuidavam de mim essa família cuidou de mim quando eu era novo, e eles me ensinaram alguns princípios da vida cristã. E eu lembro até hoje dela falando para mim assim: nunca se esqueça de pedir sabedoria para Deus. Peça muita sabedoria para Deus. E esse foi um dos conselhos que ela me deu. E cara, desde novinho, desde criança, sempre que eu vou orar eu peço sabedoria para Deus. Porque Deus, Ele está disposto a te dar sabedoria. Deus se alegra com o servo que pede sabedoria. Porque a sabedoria, porque o temor do Senhor é a sabedoria. Tem uma história, que é essa história de Davi. Um dia Davi olha para a casa dele, para o seu palácio, e ele fala assim: não está certo. Eu morando aqui nesse palácio, com todos esses luxos e regarias, e Deus habitando em qualquer lugar, em uma tenda. E aí ele decide por ele mesmo que ele ia fazer uma casa para Deus. E aí Deus conjecturando aqui, Deus fala: Davi, o que você está fazendo, cara? Você não vai fazer isso. Que as suas mãos são mãos de guerra. Em suas mãos contém sangue.
A sua mão é mão feita para carregar a espada. Você é homem de guerra, Davi. O seu filho vai fazer a minha casa. E aí, a gente vai ver que a história avança. E após Davi ser barrado em construir a casa de Deus, o filho dele, que porventura orou um dia pedindo sabedoria para Deus, o homem que foi conhecido como o homem mais sábio da história, esse foi o homem que construiu a casa de Deus. Esse foi o homem autorizado por Deus a construir uma casa para ele, um templo. Não que Deus habitasse só ali, mas vocês estão me entendendo. E foi Salomão esse homem. Um homem que não era homem de guerra, mas era homem de sabedoria. Então, muitas das vezes, a gente está lutando com a força do nosso braço, com a força da nossa espada, com a força da Bíblia, né, que a gente chama de espada, quando na verdade é para a gente lutar com sabedoria, quando na verdade é hora da gente parar e pensar, será que eu devo fazer isso ou não? Senhor, me dá direção, Senhor, me dá sabedoria. Pedro, talvez ele não tivesse entendido quando Jesus disse, eu não vim para trazer paz, e quando eles chegam para, Pedro era tão amigo de Jesus, a ponto de um dia ser chamado de Satanás, porque ele queria interromper aquilo que era para acontecer na vida de Jesus. E cara, a gente fala assim, mas eu não me imagino, qual seria a minha reação, vivendo 3 anos com alguém que curava as pessoas, com alguém que multiplicava comida, e com alguém que ressuscitava mortos, pregando para mim todo dia. Eu não sei como seria viver com essa pessoa por 3 anos e um dia caía na realidade que essa pessoa precisaria passar pela morte. Então vem alguns soldados para enquadrar Jesus, e Pedro, ele arranca sua espada e ele corta a orelha de Malco, eunuco, servo do sumo sacerdote. E aí Jesus, Pedro, calma, não é a hora. Pega a orelha e coloca novamente. O que eu tiro de aprendizado aqui é que às vezes, para defender Jesus, para defender o Evangelho, que não precisa ser defendido, porque ele auto se defende, a gente é ignorante, a gente acaba cortando a orelha das pessoas que na verdade precisam ouvir o Evangelho. Então, a gente, na maioria das vezes, é responsável por fazer essa mensagem não chegar, porque a gente está cortando a orelha dessas pessoas, a gente está tirando a audição dessas pessoas. E Jesus, ele vai lá e ele restaura a orelha de Malco. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é para usar espada, quando na verdade é para usar sabedoria. Então baixa a guarda, põe a espada na cintura, seja sábio, use a sabedoria. Amém? O Senhor, ele nos dá um conselho de ser astuto como a serpente, porém manso como pomba. A gente tem que ter sabedoria na hora de falar as coisas, de usar a nossa voz, de usar o nosso poder de influência. Amém? Ser sábio inclui muitas coisas, cara. E uma dessas coisas é a renúncia. A história vai nos mostrar, aqui em Atos, né, na vida de Estevão, que eles colocam ele em julgamento e eles acusam ele sobre isso. E o sumo sacerdote, ele fala, o que você tem a dizer sobre isso? É isso mesmo que eles estão dizendo? E ele pede uma resposta, ele quer extrair algo de Estevão. E aqui está a sabedoria de Estevão. Aqui eu acho que foi o ponto-chave para ele ver Deus. Você conhece a história? Porque ele renuncia o seu direito de resposta. Então ser sábio inclui renúncias, meus irmãos. E muitas das vezes essa renúncia vai ser a renúncia do seu direito de resposta. Eu tenho uma frase que me pega, que é uma frase que é assim: se você é cristão, ninguém te deve nada, e você deve amor a todos. Isso tem que estar cravado em nossos corações. Ninguém me deve nada, cara. Ninguém me deve nada, e eu devo amor a todos, amor e perdão a todos. Então Estevão, aqui na história, ele se
ele se abstém do seu direito de resposta àqueles homens que estavam acusando de algo que ele não tinha feito, que estavam buscando coisas para incriminá-lo. Ele tinha todo o direito do mundo de levantar e falar: isso é mentira, e isso é o que a gente iria fazer. Isso é o que a gente iria fazer. É mentira, não é verdade, e a gente até se ira, porque a gente quer defender a nossa vida. Só tem medo de morrer quem ainda não está morto. E Cristo, Ele nos chama para uma vida em abundância, mas o chamado do cristão é a cruz, é a morte, e morte todos os dias. Então só defende a sua vida, cara, quem ama muito ela, cara. Não seja um amante dessa vida, a ponto de perder aquilo que Deus tem para você na eternidade. Amém? Não seja um amante dessa vida a ponto de se esquecer que isso aqui é um simples sopro. Nós somos como neblina, isso aqui é um estágio para uma vida que está por vir, e essa vida será eternamente conhecendo o Senhor. Então Estevão, ele não se prende ao direito que ele tinha de resposta. E a resposta de Estevão, a defesa de Estevão no capítulo 7, é a palavra de Deus. Ele começa a falar com mansidão sobre as escrituras do Senhor, e ele vem falando de Abraão, e ele vem falando, e ele vem falando. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles ficaram irados. Olha o que diz no versículo 54, para a gente ir encerrando, no versículo 54, do capítulo 7 de Atos, verso 54, olha o que a Bíblia diz: ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha isso, as pessoas que buscavam uma resposta de Estevão, receberam a palavra de Deus, em vez de: eu não fiz isso, isso não é verdade, eu preciso ser livre, eles estão fazendo isso para me matar. Eles não ouviram isso, eles ouviram a palavra de Deus, e eles ficaram cheios de ódio, eles rangiam os dentes para matar um jovem. Olha isso é demais. Enquanto esse mesmo jovem olhava fixamente para os céus, e ele via a glória de Deus e Jesus à direita de Deus Pai, cara. Jesus. Eu não sei se você está entendendo o peso que isso carrega, cara. Eu não sei se você está entendendo o peso dessa história, de um menino, de um jovem que foi chamado para servir as mesas de viúvas e servir os órfãos. Esse cara estava sendo condenado por coisas que não tinha feito, e mesmo assim ele estava alegre, contente, vendo a glória de Deus e Jesus à direita de Deus Pai, aos céus. Não, gente, isso é demais. Enquanto ele lhes falava, a Bíblia nos relata que o rosto, o semblante dele era um semblante alegre, era um semblante feliz, enquanto falavam coisas mentirosas sobre ele. É o semblante de alguém que não tem medo da morte, porque tem a certeza da salvação, tem a certeza de quem é Cristo. Tem gente que tem medo de morrer. Eu falo: meu Deus do céu, como assim, cara? Eu não tenho medo da morte, irmão, porque eu já morri para Cristo, e eu sei quem é Cristo. Ele ressuscitou um dia, e nós iremos ressuscitar com Ele também. Vamos lá, alguém? Essa é a nossa esperança, irmãos. A minha esperança não é o meu FGT, não é o meu salário no dia 30, não é a minha aposentadoria, não é a minha casa própria, não é a minha faculdade, não é o meu carro. A minha esperança não é um casamento bem sucedido. A minha esperança é o retorno de Jesus na glória, porque eu sei que nesse dia os vivos e os mortos verão. Os mortos serão ressurretos. Meus amigos, vamos lá, essa é a promessa de Jesus para nós. Essa é a bendita esperança que nós devemos ter, o retorno de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo para a gente concluir.
no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 4, e verso 10. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Não, a minha esperança não pode ser algo dessa vida. Se eu não acredito que eu vou ressuscitar um dia, então é vã a minha fé. Eu não posso me agarrar com as coisas daqui. Isso aqui é um estágio. Isso aqui é um preparo para o glorioso dia do Senhor, para o dia que Ele vai reinar na terra, para o dia que nós iremos ajudá-lo na reconstrução e na restauração dessa terra. Amém? Ainda que alguns digam que Ele tarda a sua vinda, que Ele tarda a sua promessa, muito pelo contrário, Ele é paciente, a fim de que todos cheguemos ao arrependimento. Então, ainda que muitos digam, irmão, para você: nossa, você é crente, cara, eu já ouvi falar que Jesus vai voltar um dia. Nossa, mas está demorando, né? Aí você responde assim: Ele está esperando você se arrepender, seu incrédulo. Ele está esperando eu me arrepender. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre sendo entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falarei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor a vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não andemos nós agarrados nas coisas em que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não vemos são eternas. Um verdadeiro cristão, ele está caminhando para a cruz. Um verdadeiro cristão, ele não olha com amor para essa vida, a ponto de acumular suas riquezas, a ponto de colocar sua esperança em ouro e prata dessa terra. Um verdadeiro cristão, ele caminha para a cruz todos os dias, e ele olha fixamente para as coisas que ele não consegue ver. Ele olha fixamente para as coisas eternas, para aquilo que ele ainda não tocou, para aquilo que ele ainda não tem, porque ele sabe que a esperança dele é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, para a gente concluir, vamos ficar de pé para a gente orar? Esse homem, esse jovem, esse menino, esse garoto, foi apedrejado
por pessoas que se diziam religiosas, por pessoas que se diziam estar fazendo a vontade de Deus. Foi alguém cheio do Espírito Santo que mudou a história da igreja, que direcionou a história da humanidade. É por isso que nós estamos falando dele hoje. Eu não sei quanto tempo você vai viver, não sei quanto tempo o Senhor determinou para você e nem para mim, mas eu quero viver para deixar um legado, para deixar um marco em uma geração, para deixar um marco em uma história. Alguém disse que no cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá está enterrado vários tesouros, livros, canções, histórias que não foram reveladas. Então, meu amigo, eu convido você a querer ser alguém, a querer ser um servo que dá bom testemunho, a querer ser alguém que as pessoas olhem para você e elas vejam a Bíblia em você, elas vejam Cristo em você. Eu convido você a desejar ser cheio do Espírito Santo, porque não há nada melhor do que nos encher com o Espírito de Deus. Eu convido a você a orar pedindo sabedoria a Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria. Eu convido você a não olhar para as coisas dessa terra desejando a ponto de se entregar por elas, a ponto de negar quem é Jesus por coisas passageiras. Vamos lá, você pode orar comigo? Você pode orar pedindo essas coisas para o Senhor? Você pode orar pedindo para que o Senhor te faça um servo verdadeiro e fiel? Você pode orar para que você seja tocado e cheio do Espírito Santo?